Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e vamos para mais uma aulinha então agora de Física C, a aula 2. Lembrando que na primeira aula a gente estudou os princípios da ótica geométrica e na aula 2 agora a gente vai estudar então a aplicação de alguns desses princípios nos espelhos planos, que já aviso vocês que eles funcionam através da reflexão. Então vamos lá. Só para lembrar então alguns princípios, né, que envolvem a reflexão. Lembra que a reflexão ocorre quando vem um raio de luz, ele bate numa superfície e ele é refletido. Eu posso ter dois tipos de reflexão. Não sei se vocês vão lembrar, eu podia ter reflexão regular, que é esse caso aqui, onde a reflexão ocorre de maneira bonitinha, e eu podia ter a reflexão difusa. Quando a superfície que reflete é uma superfície que ela é polida, eu consigo polir ela, sempre vai ocorrer a reflexão regular. E quando eu tenho a superfície polida, eu nomeio o objeto que tem esse tipo de superfície de espelho. Então, um espelho é um objeto que tem uma superfície polida e reflete os raios de luz de maneira regular. A gente pode ter inicialmente dois tipos de espelho. A primeira classe são os espelhos planos e a segunda classe, os espelhos esféricos. A gente vai estudar na aula de hoje os espelhos planos. Joia? Para a gente conseguir desenvolver o estudo sobre os espelhos, a gente tem que tentar observar quais são as regras que a luz obedece quando ela é refletida. Basicamente, são duas leis, duas regras, primeira e segunda lei. Para a gente entender, então, como que funcionam essas leis, eu tenho aqui duas figuras. Tá? Primeira lei. O raio refletido, anormal e o raio incidente estão situados no mesmo plano. O que é isso? Então aqui em vermelho tem um raio que ele vai bater numa superfície. A superfície aqui que tem os tracinhos é uma superfície refletora, polida, é um espelho então. Tá? Vem o raio de luz, ele vai bater no espelho e ele vai ser refletido. Para eu conseguir ver para onde esse raio vai ser refletido, eu tenho que também ter um outro tipo de reta aqui no meio, que é uma reta que eu chamo, que é essa retinha aqui, ó, bem no meio, tá? Que eu chamo de reta normal. O que é uma reta normal? Tá? Na matemática, o termo normal significa fazer um ângulo de 90 graus. Então, a reta normal é uma reta que ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície refletora. Tá? Então, olha só, eu tenho uma luz que ela vai incidir no espelho, ela vai bater no espelho aqui, ela vai ser refletida no espelho. Tá? Eu tenho, então, um raio incidente e eu tenho um raio refletido. E entre esses dois eu tenho uma reta que ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície que eu chamo de reta normal. Tá? Então, raio incidente, raio refletido e a normal. A primeira lei diz o seguinte, tanto o raio refletido quanto o raio... Desculpa, deixa eu voltar. Tanto o raio incidente quanto o raio refletido, quanto a normal, elas estão no mesmo plano. Eu consigo desenhar elas na mesma folha de papel. Tá? A segunda lei. Qual que é a segunda lei? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, olha só. Se eu pegar aqui o feixe, né, o raio incidente, e eu for calcular o ângulo que esse raio incidente faz com a reta normal, que eu chamo ângulo de incidência, tá? Então, o feixe incidente ele vai ter um ângulo de incidência, tá? E o feixe refletido ele também vai ter um ângulo com a normal, é sempre em relação à normal, que eu vou chamar então de ângulo de reflexão. Esses dois ângulos eles sempre vão ser iguais. Na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E esses ângulos sempre são medidos em relação à normal. Não importa se o meu espelho é plano, se ele é uma reta, ou se ele é um espelho, aqui no caso, esférico ou curvo. O ângulo de incidência vai ser sempre igual ao ângulo de
reflexão. Então, faz parte da nossa segunda lei da reflexão. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. E eles sempre são medidos em relação à reta normal. Para não esquecer, é sempre a reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Beleza? Vamos continuando então. Então vamos entender como que acontece a formação de uma imagem através de um espelho. Tá? Para a gente conseguir identificar essa formação de imagem, a gente tem que nomear algumas coisas. A primeira nomeação seria o ponto O. O ponto O vai ser o objeto. O de objeto. Tá? No caso aqui eu tenho uma vela para exemplificar. A vela ela vai ser o ponto da onde vai sair a luz. Tá? Então, o vértice da luz incidente é do ponto O que vai sair a luz. E eu também vou ter o ponto I, que vai ser a imagem que eu vou ver no espelho. Ponto I de imagem, O de objeto, I de imagem. Eu tenho uma exemplificação aqui em cima e eu tenho também uma exemplificação aqui embaixo. Aqui embaixo, olha, eu peguei um livro diferente. O livro utilizava em vez de O, P e P'. Depende do vestibular, depende do livro. Usa-se P e P' ou O e I. Tá? Geralmente se utilizam O e I. Tá? Como que é o processo de formação de imagem? Como que eu vejo uma imagem no espelho? Como que eu posso prever aonde vai ser formada a imagem no espelho? Tá? Então isso depende do processo. Vamos entender então esse processo, como que acontece. Tá? Então, inicialmente, o que a gente pode dizer? Os raios luminosos, tá? Os raios de luz, eles saem do objeto e vêm em direção ao espelho. Então, os raios de luz saem do objeto e incidem no espelho. No segundo passo, eles batem no espelho e são o quê? Refletidos. E eles vêm para o olho do observador. Eles vão vir para o olho do observador. Tá? O observador, o que ele vai ver? Para ele, a imagem vai se formar onde? Ele vai se formar no ponto I. E como é que eu consigo prever o ponto I? Eu vou ter que pegar o feixe incidente e o feixe refletido, e eu vou ter que prolongar, tá? Eu pego aqui o feixe refletido e eu pego o prolongamento dessa reta. Eu pego o prolongamento dessa reta. Se eu for pegar na figura de baixo, então tem a luz incidente, bateu, refletiu. Para eu ver onde a imagem vai ser formada, eu tenho que pegar o prolongamento do feixe refletido. Eu pego o prolongamento do feixe refletido. E lá naquele ponto onde eles se encontram, é onde vai ser formada a minha imagem. Tá? Então, para quem olha a imagem, parece que a imagem se origina no ponto I, que é o encontro do prolongamento do raio refletido. Uma coisa importante na ótica geométrica é a denominação de algumas coisas. Tá? O objeto aqui que eu tenho, que é o objeto original, ele é uma imagem real. Tá? Como assim real, professor? Inicialmente, para a gente poder entender, imagine que é uma coisa real, que eu posso pegar. Todos nós sabemos que a imagem do espelho, ela se forma lá atrás do espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente sabe que a imagem que está no espelho ela não é real. Ela é uma imagem que está atrás do espelho. Tá? As imagens que se formam atrás de alguma coisa, atrás de um espelho, por exemplo, a gente nomeia na ótica geométrica de imagens virtuais. São imagens que estão atrás de alguma coisa. Eu não consigo tocar naquela imagem. Ela está atrás do espelho. A imagem virtual, ela nunca está de ponta cabeça. A imagem virtual, ela é sempre o que a gente chama na física de direita. Se o objeto está com a vela para cima, com o fogo para cima, na imagem virtual eu também vou ter o foguinho aqui em cima. E a imagem virtual sempre está atrás do espelho. Tá? Então a imagem não está de ponta cabeça, logo ela é direita. É um termo técnico da ótica geométrica. Beleza? Observação. O objeto e a imagem,
eles estão equidistantes do espelho, ou seja, eles têm a mesma distância em relação ao espelho. O objeto e a imagem, eles estão equidistantes do espelho. A distância daqui até aqui é igual a daqui até aqui. Outra coisa muito importante, o objeto e a imagem sempre vão ter o mesmo tamanho. Uma outra coisa, o objeto ele é real e a imagem é virtual. Professor, se de alguma maneira eu conseguisse colocar alguma coisa aqui virtual, como que seria a imagem? A imagem seria real. É sempre o contrário. Se o objeto é real, a imagem é virtual. Se o objeto é virtual, a imagem é real. Beleza? Uma outra coisa, se eu for colocar um corpo extenso num espelho, a gente já sabe, vocês já perceberam isso no dia a dia, o espelho ele faz a escrita, por exemplo, ficar ao contrário. A gente pode ver algumas ambulâncias aí no dia a dia, que a ambulância é escrita de maneira inversa. Tá? Na física, o fato de eu inverter aqui, tá, a escrita, a gente não chama inverter, a gente chama reverter. Um espelho, ele reverte a imagem. Tá? Nome técnico, então. Um espelho, ele não inverte. O inverter na física é o fazer ficar de ponta cabeça. O espelho não faz isso, espelho plano. Ele reverte a imagem. Então, se eu pego o bombeiro, ele está escrito uma outra coisa, tá? Porque ele está revertendo a imagem. Tem um outro nome técnico para isso, é que as figuras, nesse caso, são figuras enantimorfas, tá? Coisa de físico. Então, mas a ideia é o seguinte, no espelho plano eu tenho a reversão da imagem e não a inversão, tá? A imagem é simétrica e eu troco o lado da figura. Eu troco o lado da figura. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa que a gente pode definir para o espelho plano também é o campo visual. O que seria o campo visual? É a ideia que vocês têm aí intuitiva. Então imagine que eu tenho aqui um observador, esse observador olha no espelho e esse espelho vai aumentar a área de observação que a gente consegue ver. Tá? Então, às vezes tem alguém lá atrás de você que você não conseguiria ver, você olha no espelho e você vê que o teu espelho aumenta o teu campo visual. Então, o campo visual nada mais é que a região do espaço que pode ser vista pelo observador através do espelho. Então aqui eu tenho o observador, ele olha, tá? O campo visual é a região que ele consegue observar através do espelho. Tá? Tudo intuitivo. Uma coisa importante é, o campo visual depende da posição do observador e depende do tamanho do espelho, tá? Intuitivamente. E como isso cai no vestibular? Cai para você determinar se um objeto está dentro ou está fora do campo visual. E como que você faz para você calcular esse tipo de coisa? Então, o que você faz? Você tem que pegar não o observador, mas pegar a imagem do observador. Tá? Então, se não pega o observador, você pega a imagem do observador. Tá? O que você faz? Você traça duas retas. Duas retas, e essas duas retas elas têm que passar pelos extremos do espelho. Então, pega aqui o observador, a imagem do observador, traça duas retas, primeira reta, traça a segunda reta, que passa por onde? Pelos dois extremos do espelho. Tudo o que está aqui dentro está no campo visual. Beleza? Tranquilo, né? Tudo tranquilo, tudo intuitivo. Agora nós vamos ver o que acontece então quando a gente translada espelhos planos, beleza? Então vamos lá. Então imagina que eu tenho um espelho plano que ele vai se deslocar de uma distância d. Eu vou mudar o espelho de lugar em uma distância d. Quando eu faço isso, a imagem ela também vai se deslocar uma distância d em relação ao espelho. Tá? Só que a imagem vai se deslocar a uma distância 2D em relação ao objeto. Como assim, professor? Então imagina aqui que eu tenho um objeto em repouso
e eu desloco o meu espelho, ele estava aqui numa posição A inicial, e eu desloco para uma posição B final, tá? E a distância entre esses dois pontos é uma distância D. O espelho se desloca de A para B de uma distância D. O objeto, tá, continua em repouso. Mas quando eu faço isso, a minha imagem ela também se desloca para um outro ponto. Só que tem um porém. A imagem ela vai se deslocar 2D, o dobro do distanciamento em relação ao objeto em repouso e mesmo em relação à imagem de antes, tá? Então o objeto vai se deslocar 2D em relação ao objeto. Quando o espelho se desloca D, a imagem se desloca 2D em relação ao objeto. Essa que é a relação. Beleza? Professor, o que acontece se eu rotacionar o espelho? Eu pego um espelho plano e eu rotaciono ele a partir de um ângulo alfa, por exemplo. Tá? O que vai acontecer então quando eu rotaciono o espelho? Se eu tenho um raio incidente e eu rotaciono esse espelho, tá? O desvio do raio refletido, que eu chamo de delta, vai ser o dobro da rotação do ângulo. Então a relação é muito parecida com o caso anterior. Se eu desloco o espelho, a imagem se desloca 2D em relação ao objeto. A mesma coisa acontece na rotação. Quando eu rotaciono o espelho de um ângulo alfa, o raio refletido sofre uma rotação, ou melhor, sofre uma deflexão de 2 vezes o ângulo que eu rotacionei. Beleza? E agora temos a última consideração, que é a associação de espelhos planos. Tá? O que seria isso? Então imagine o seguinte, se vocês já viram em alguns filmes, em alguns lugares por aí, que quando a gente coloca, né, um objeto entre dois espelhos planos, a gente consegue observar a formação de várias imagens. Então aqui tem uma bolinha, ela está entre dois espelhos planos, e esses espelhos planos têm um ângulo entre eles, tá? E eu consigo ver a formação de 1, 2, 3, 4 imagens, tá? Então, quando eu coloco um objeto entre dois espelhos planos com um ângulo entre eles, eu tenho a formação de várias imagens, tá? Eu tenho uma formulinha que me dá, tá, qual é o número de imagens formadas quando eu coloco um objeto entre dois espelhos, tá? O número n de imagens formadas vai ser 360 sobre alfa. Quem que é alfa? Alfa é o ângulo entre os espelhos, tá? Alfa é o ângulo entre os espelhos. Então, o número de imagens vai ser 360 sobre alfa menos 1, tá? Só tem um porém. Essa fórmula aqui, ela só vale em 2 casos. Quais são os casos? O primeiro caso é se 360 sobre alfa for um número par. Se 360 sobre alfa for par, eu posso colocar o objeto entre os dois espelhos em qualquer posição que eu queira. Colocar no ladinho de um espelho, no ladinho do outro, qualquer posição que eu queira, tá? E essa fórmula vale, nesse caso, para qualquer posição. Agora, se 360 sobre alfa for um número ímpar, o objeto só pode ser colocado no meio dos espelhos, ou no meio do ângulo entre os espelhos. Tá? O nome técnico, o objeto deve estar no plano bissetor do ângulo, no meio entre os ângulos. Aí, essa formulinha aqui vale. Galera, essa é a matéria da segunda aula, tá? É uma matéria com bastante aplicação de fórmulas, mas as ideias, né, os conceitos físicos envolvidos são tranquilos. Qualquer dúvida, estou à disposição via o Google Classroom ou também tem lá o WhatsApp, tá? Qualquer coisa, só perguntar. Estamos à disposição. Um abraço a todos.